Em 2025, tivemos preços mais altos para os fertilizantes e as importações e entregas foram superiores ao observado em 2024. O que mudou no mercado de fertilizantes e como se preparar para fazer boas compras em 2026 é o assunto deste episódio de Ouço Agro, Gestão e Mercado, em que eu, Natália Fernandes, vou conversar com Renato Françoso, ele que é consultor de fertilizantes na Stonex. Fique com a gente! Ouça o Agro, o podcast do Sistema CNA Senar. Venha com a gente e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo do agro. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, no Spotify ou no seu tocador de podcast favorito. Bem-vindo, Renato, ao podcast Ouço Agro. Olá, Natália, tudo bom? Eu que agradeço o convite e a participação. Renato, tudo aparentemente subindo, né? Tivemos preços mais altos, principalmente na primeira metade aí do ano de 2025, para várias fontes de fertilizantes, e a gente tem visto também um volume maior de entregas e de importações. Aí eu queria que você falasse um pouco o que vocês vêm observado, né? O que está acontecendo de diferente nesse ano de 2025 nesse mercado de fertilizantes. Pois é, Natália, esse mercado de fertilizantes está dando o que falar esse ano, né? Nós tivemos muitas mudanças, né? Então, inclusive, quando a gente aborda o complexo NPK, né, nitrogênio, fósforo e potássio, existem até diferentes pressões entre os fertilizantes, entre os produtos, né? Quando a gente pega nitrogenado, que normalmente tem uma tendência de ter vales de preço entre o final do ano e até no meio do ano, esse ano nós não tivemos, né? O vale foi muito rápido, muito passageiro, né? E por que até isso? Nós tivemos o tarifaço do Trump, nós tivemos em sequência o conflito Israel-Irã, e quando a gente fala nesse conflito Israel-Irã, o Irã representa quase 10% da exportação mundial de fertilizantes, o Oriente Médio como um todo é quase 40%, e a gente soma o Egito, que é fornecido, recebe gás natural para a produção de nitrogenados, com mais 10%, mais ou menos, da exportação mundial, também sendo impactado. Então nós temos essa, vamos dizer, tempestade perfeita para uma alta de preço, né? Então, nos preços diários, quando a gente vem acompanhando, a ureia, que estava em torno de 380 em meados de junho, em questão de uma semana, ultrapassou o suporte, ou melhor dizendo, a resistência, né, resistência em cima, de 510 dólares a tonelada, né? Então, preços muito altos nesse primeiro momento, comentando de nitrogenados, né? No segundo ponto, a gente vem com os fosfatados, e fosfatados tende até um primeiro semestre até com preços um pouco mais altos, devido à pressão de compra da safra brasileira, né? Quando a gente olha para as entregas de fertilizante, e olhando por cultura, nós temos que a soja consome em torno de 44% dos fertilizantes são entregues no Brasil, né? E falando de soja, a gente foca principalmente fósforo e potássio. Quando a gente vai para o milho consome em torno de 21% desse fertilizante, o principal é nitrogenado, né? Então, olhando para a soja, que é a grande safra, é a grande cultura cultivada na safra verão, ela puxa muito o mercado, né? E aí, consequentemente, o fosfatado tende a ter um preço um pouco mais alto no primeiro trimestre. Passando a safra verão, tende a sofrer quedas. Mas nos últimos 3 anos a gente não tem acompanhado isso, né? Desde meados de junho 23, foram 3 consecutivas altas, basicamente, para o fosfatado, onde ele andou num movimento de escada, a gente chama, né? Então saiu num patamar de 450, chegou para um patamar de 550, depois subiu mais um pouquinho, né? Patamar de 630, e por último, esse último degrau que nós tivemos, chegou no patamar de 760 dólares a tonelada CFR Brasil, tá? Esses momentos onde que ela ficou estável nesses valores que eu mencionei, são momentos em torno de 8 meses, tá? Então é muita estabilidade para um produto que tem certa relevância no mercado, né? Então deveria ter sido mais volátil, principalmente quando comparamos com as outras praças internacionais, né? É isso, né, Renato? A gente viu uma valorização significativa de fosfatado desde o ano passado, que a gente vem acompanhando esse movimento mais firme do mercado. E você comentou também sobre os nitrogenados, até sobre uma alta aí
meio que no período mesmo da safrinha, que querendo ou não, não é o momento que o produtor está comprando, né? E ainda assim teve essa alta ainda dos nitrogenados. E tem alguns fertilizantes que puxam mais esse movimento, né? Em fosfatado, em nitrogenado. Você acredita que neste ano foram os mesmos fertilizantes que continuaram puxando esses movimentos para essas fontes? Quando a gente fala de puxar os preços, né, é muito de mercado. A gente fala que o mercado é soberano e a gente tem que respeitar e entender a vontade dele, vamos dizer assim, e tentar trabalhar justamente com isso, né, aproveitar as melhores janelas desse mercado. Quando a gente vai para nitrogenado, hoje no Brasil, nós estamos com a importação principalmente foi baseada em ureia, tá? O principal nitrogenado consumido no Brasil sempre foi ureia. Esse ano, desde agosto, nós tivemos uma inversão, com um volume maior de sulfato de amônio sendo importado ao invés de ureia. Então nós estamos falando, e aqui eu vou pegar minha cola, eu peço licença para pegar minha colinha, tá? Pelos dados do MIDIC, nós tivemos um volume de ureia de janeiro a setembro de 4,5 milhões, né? É um grande volume, mas um pouco mais de 800 mil toneladas a menos que no mesmo período do ano passado. A gente está falando de quase 16% de redução nessa importação. Quando a gente vai para o sulfato, a gente tem um cenário diferente. Nós temos 1,6 milhões de toneladas a mais nesse mesmo período de importação, atingimos quase 4,7 milhões e percentualmente é um crescimento de 52% na importação de sulfato em comparação a janeiro e setembro do ano passado. É muita coisa. E qual que é o resultado disso, tá? Em balanço de N, nós estamos balanceados, né? Não tivemos uma redução em pontos de N nas importações. O que aconteceu exatamente foi uma substituição. Então, o produtor saindo um pouquinho da ureia e buscando um pouco mais o sulfato. Por quê? Para aproveitar o ponto de N mais baixo, que a gente tem esse ano estamos com sulfato com preço muito mais competitivo, e o ponto de N, assim, fica mais barato. Até por isso que agora nós estamos vendo esse movimento da ureia cair também, né? O que a gente vê no caso de fosfatados, então? O MAP em patamares altíssimos e, vamos dizer assim, quase incompráveis, né? Desculpa essa brincadeira na palavra, né? Mas com a relação de troca muito deteriorada, o produtor fez o mesmo movimento, né? E aí nós temos uma inundação de NPs chineses, né? Principalmente, né? O principal fornecedor desse produto. O NP é um produto com nitrogênio e fósforo, igual o MAP, né? Só que as concentrações diferentes, né? E com um ponto de fósforo mais atrativo. Também nessa mesma linha, o SSP, vindo muito SSP para o Brasil e crescendo também o volume de TSP nessa importação. Com isso, o MAP, nessa matriz de importação, ele está em terceiro lugar em volume importado. Nós temos em primeiro o próprio NP, que eu mencionei, o SSP em segundo e o MAP em terceiro. TSP para o final, com volume um pouco menor também. Mas o interessante é, de 23 para 24, nós tivemos uma redução na importação de MAP. E agora, em 25, nós estamos tendo outra redução. O que está acontecendo? Essa mudança, o produtor está mudando o que ele está utilizando, né? Então, ele está preferindo usar fosfatados com teores um pouco mais baixos que o do MAP, mas com uma relação de troca mais atrativa. E com essa nova estratégia, tanto para fosfatado como para nitrogenado, teve alguma mudança em relação às origens fornecedoras de fertilizantes para o Brasil, a essas importações, ou mesmo em relação aos momentos de compra aqui pelo produtor, o ritmo de comercialização ou o período de concentração maior de compras? Origem nós temos basicamente sempre os mesmos, né? Quem manda mais sulfato, por exemplo, é 100% chinês. Nitrato é quase 100% russo, né? Agora, potássio também é um pouco mais diversificado em comparação ao sulfato e nitrato, tá? Mas o principal é russo e depois canadense. Também tem uma grande parcela da Bielorrússia, tá? São os 3 principais exportadores mundiais de potássio. Quando a gente vai para a ureia, aí sim diversifica um pouco mais, né? O próprio Egito, Oriente Médio,
dentro do Oriente Médio a gente tem Irã, Catar, Omã, Bahrein. Então tem grandes. Hoje o principal fornecedor é a Nigéria de ureia para o Brasil, tá? E a própria Rússia também, né? Eu acho que era a Rússia tinha sempre um grande share, em torno de 18%, 20% de ureia russa, né? Agora, esse percentual, acho que 25% é nigeriano, tá? Mas eu preciso confirmar com os dados exatamente, tá? Não vou ter aqui na minha cola. Eu tenho bastante cola, mas essa aqui vou ficar devendo, tá? Mas tem bastante coisa vindo. Essa questão da migração de importação não mudou tanto, são sempre grandes players, então Marrocos também com os fosfatados, principalmente TSP, a Rússia mandando de tudo pra gente, né? E, e o chinês, essa é a grande mudança, né? Mandando muito NP pra gente, né? E o sulfato, a mesma coisa, mandando muito sulfato, não fazendo cerimônia, realmente mandando. Quando a gente fala de ureia e MAP, aí o chinês segura um pouco mais, mas agora, até comparando com o ano passado, essa é uma estatística interessante, tá? A China não tinha exportado nada, em questão de exportação mundial, tá? Quando a gente chega em junho desse ano, ela começa a exportar grandes volumes, tanto de fosfatado quanto volume de ureia, tá? Bastante coisa. E isso, comparativamente com o ano passado, a China tinha exportado 260 mil toneladas de ureia. Esse ano ela já exportou mais de 1,4 milhões, tá? Então, isso aí já muda um pouquinho o cenário, alivia, e até por isso os preços começaram a cair agora da ureia também. Não só por isso, mas também em comparação com o sulfato, muito sulfato aqui, preço mais baixo do sulfato aqui, ponto de N mais interessante. E aí a ureia, para ser mais competitiva, precisou ajustar um pouco os preços para baixo. Além de que, né, temos saída de alguns players, entrando outros players no mercado, né? Então, toda essa dinâmica aí está fazendo com que a ureia fique um pouquinho mais baixa esse ano aqui agora, nesse finalzinho de ano, tá? Você sabia? Em 2024, o Brasil importou 44,2 milhões de toneladas de fertilizantes. A Via Marítima foi responsável pela maior parte dessas entradas, com destaque para os portos de Paranaguá, que responderam por 25%, e Santos, com 20% do total desembarcado. No Arco Norte, os portos de São Luís, Santarém e Salvador já representam juntos 21% das importações nacionais. E entre janeiro e setembro de 2025, esses portos movimentaram um volume 14% maior que no mesmo período do ano anterior. E não tem como, né? Como a gente está falando de um produto que é basicamente importado pelo Brasil, toda essa questão geopolítica e esses conflitos acabam interferindo bastante no mercado, até porque eles envolvem os principais fornecedores, como você comentou, Oriente Médio, a gente tem momento que envolve China, Canadá, inclusive, né, a questão do tarifaço dos Estados Unidos, e aí alguns conflitos desses estão um pouco mais tranquilos, mas por outro lado a gente vê que essa questão geopolítica está realmente algo que a gente não pode se acomodar, né? Porque novas coisas estão acontecendo, então eu queria já que você colocasse a sua visão em relação, pensando, né, na safra 25-26, na safrinha, na comercialização para a safrinha também, e até para a safra de verão, né, esse movimento que vai vir em 2026, está cedo ainda, mas já dá para a gente ter uma noção de como que o produtor pode se comportar aí, se planejar, até considerando o que ele tem de flexibilidade para fazer no seu negócio. Como que você vê essas questões aí? O que você acredita que pode continuar influenciando muito? Ou quais países e fertilizantes você acha que são os mais sensíveis, assim, pensando na próxima safra? Natália, fantástica, tá? A geopolítica, a gente não tem como fugir. Eu vou responder esse compilado, esse resumo que você fez, vou dividir ele um pouquinho, tá? Acho interessante comentar um pouco da geopolítica. Então, até quando você traz esse ponto, nós temos, querendo ou não, a guerra entre Rússia e Ucrânia ainda existe, né? Não podemos descartar isso. E Rússia, como eu já mencionei algumas vezes aqui, tem um grau de importância muito relevante para o Brasil. Então, nós temos que ficar de olho, primeiro, nesse momento de guerra. Segundo, e até aproveitando que eu comentei da Rússia, nós temos os Estados Unidos, o governo americano, querendo impor tarifas, e hoje o único país que tem uma segunda tarifa, vamos dizer assim,
colocada é a Índia, que ela comprou petróleo russo e aí os Estados Unidos colocou uma taxa a mais de importação para a Índia. O Brasil, se os Estados Unidos falarem assim, ó, se vocês fizerem negócio com a Rússia, nós vamos aumentar, vamos dobrar a sua tarifa, por exemplo. Nós saímos de 50% para 100%, né? É muita coisa e é muito prejudicial pensando na nossa balança comercial, até por questão de importação. Um ponto positivo, vamos pensar assim, essas tarifas são para a gente exportar nosso produto para entrar nos Estados Unidos. Então, nós vamos em questão de fertilizante, não vai afetar, tá? Mas a gente tem que ficar de olho, porque compromete todo o sistema Brasil, vamos dizer assim, tá? Porque, querendo ou não, a gente exporta muita coisa para os Estados Unidos. Então, a gente tem que ficar de olho. Outro lado, e até olhando uma ótica, fazendo um contraponto, né? Seria muita hipocrisia dos Estados Unidos fazer isso, porque eles também compram e importam fertilizante russo, tá? Então eu acredito que isso não vai existir. Eles vão tirar o fertilizante, se colocar pode ser em combustíveis ou até outros produtos, mas fertilizante, pensando até como é base para alimentação do mundo, né? Acho que eles vão tirar fora dessas sanções, talvez aí, não vai entrar em tarifa nenhuma. Mas é um contraponto. Quando a gente olha para ureia, os próprios Estados Unidos importa quase 35% da sua matriz de ureia importada da Rússia, tá? Especificamente. Quando a gente vai para o UAN, que é um fertilizante nitrogenado, a gente está falando mais de 1 milhão de toneladas. 50% basicamente do UAN que os Estados Unidos importa vem da Rússia, tá? Então, eu acredito que isso não vai acontecer, mas é outro ponto que a gente tem que ficar de olho. E ainda nessa ótica da geopolítica, nós temos que ficar de olho na própria China, se ela vai voltar no mercado, nas licitações indianas de compra de nitrogenado, e um ponto que para mim hoje é o mais importante, que vai ser realmente o Oriente Médio, né? Vai realmente acabar as guerras dentro do Oriente Médio, porque ele é um grande player exportador. Eu mencionei aqui, somando o Egito ali, a gente faz todo o complexo Oriente Médio, dá em torno de 45% da exportação mundial. E tem muitos gargalos lá dentro, né? O que foi muito comentado em junho, realmente era o Estreito de Hormuz. Se tiver uma guerra, como que vai fazer esse escoamento? O estreito realmente é estreito, né? Tem esse nome pela própria espaço mais apertado, tá? Então, toda essa geopolítica nós temos que ficar de olhos e até novos players entrantes aí no mercado. E aí o segundo ponto é em relação às compras e negociações que você mencionou. Nós normalmente fazemos uma pesquisa trimestral de negociações. Então a última que nós fizemos foi em agosto e a próxima que nós vamos fazer vai ser agora mês que vem, em novembro, tá? E aí a gente sempre pergunta dos 2 semestres para frente. Então essa de agosto a gente perguntou desse semestre que nós estamos e do primeiro semestre de 26. Essa de novembro nós vamos perguntar do primeiro semestre de 26 e o segundo semestre, ou melhor dizendo até, safra verão 26, 27, tá? Aí nós vamos ter um termômetro. O que nós estamos sentindo hoje, porque nós estamos sem a pesquisa ainda para endossar qualquer resposta nossa. Mas o nosso sentimento, o feeling de mercado, é que realmente as compras estão mais atrasadas, pensando inclusive para a safrinha, tá? Aconteceu alguns negócios antecipadamente, entre maio, junho e até junto na safra verão, aconteceu. Mas a gente vê que grandes volumes, principalmente por ter o mercado que nós estamos hoje de créditos muito alto, o produtor ainda receoso, relação de troca muito ruim, o produtor realmente está esperando uma janela mais interessante. Ele fala, eu não vou comprar, né? Eu vou deixar meu dinheiro em caixa, vou ficar rentabilizando, taxa de juros alta, crédito com dificuldade, então vou esperar. E realmente ele está postergando as compras, né? É isso que a gente está sentindo tanto para a safrinha que está vindo, quanto para a safra verão, né? Um movimento que normalmente acontece é o potássio, que está puxando a fila de negociações, pensando em safra do próximo ano, né? Normalmente, no final do ano, o que está sendo negociado é o potássio. Primeiro, por estar com um patamar de preço mais baixo, relação de troca um pouco mais aceitável, né? E aí ele puxa a fila pensando até em compra fiscal, né? Então o produtor compra para deixar essa compra, vamos dizer, para entrar dentro do imposto de renda desse ano dele.
né, que vai fazer no ano que vem. Então, esses 3 fatores, o potássio às vezes puxa a fila. Se a gente pensar em preços bons, talvez o SSP entre também nessa negociação nesse semestre, pensando para a utilização para a safra verão 26, mas o que a gente está vendo ainda realmente é o produtor receoso. Se aparecer bons negócios, preços, os vendedores falam, não, a gente fixa o preço, até você paga só semestre que vem. Quem sabe aí vir com uma oportunidade aí interessante para o produtor antecipar alguma coisa. Caso contrário, eu acredito que ele vai continuar esperando para ver se aparece janela mais atrativa aí, se a relação de troca melhora um pouco, mesmo porque o capital dele está sendo rentabilizado dentro de casa, né? O produtor está com muitos desafios, mas por outro lado a gente também tem uma perspectiva de safra recorde, né? De uma safra melhor. Então fica esses pontos aí em caminhos opostos, né, que para ele conseguir uma boa produtividade, claro que ainda tem algumas questões climáticas que pode ser que comprometa a safra de verão, influencie de alguma forma na safrinha, mas fertilizantes têm um impacto significativo, né, nos custos de produção, até quando a gente fala de grãos, pode superar ali perto de 30%, mas variando um pouco, então é representativo e o produtor fica aí nessa condição, né, por conta de outros desafios, ele acaba assumindo também um risco, né, Renato? Porque aí eu já ia perguntar para você em relação a perspectivas de preço, porque agora você já comentou no início que os preços estão um pouco mais estáveis, né? A gente veio aí de valorizações até poucos meses atrás, agora estamos no final de outubro de 2025, com a maioria das fontes, acredito eu, você pode me corrigir se eu estiver errada, mas com preços um pouco mais estáveis, segurando aí, não tendo altas representativas, que talvez fosse um momento de compra pelo produtor, mas o produtor ainda com o pé no freio. Mas quando a gente começa a olhar o início de 2026, é um momento de aumento de demanda também pelos Estados Unidos, enfim. Eu queria que você comentasse um pouco essa perspectiva de demanda pelas fontes de fertilizante para ajudar o produtor nessa decisão, né? Ele avaliar, por mais que ele esteja acostumado, mas ele avaliar se realmente o patamar atual desse final de ano é atrativo ainda, que com a relação desfavorável, ou uma perspectiva aí, se é que pode voltar a se valorizar novamente, ou se o caminho pode ficar um pouco mais próximo dos patamares que a gente tem visto atualmente. Realmente, esse último ano, os preços, a média anual está mais alta que no ano passado. Um fator que até é legal comentar, acho que eu não comentei ainda. No ano passado, na compra para safra verão, o produtor tinha o fósforo alto, potássio mais baixo. Quando ele fazia a relação de troca P e K junto, né? Fósforo e potássio junto, ela ficava mais factível, ela ficava mais palatável, né? Um acabava compensando ali o outro, né? Exatamente. E aí rolava um pouco mais de negócio. Esse ano a gente tem Tudo alto. o potássio um pouco mais alto e o fósforo mais alto ainda, né? Então isso realmente segurou muito as negociações e até por isso a gente está vendo os preços recuando agora. Com o SSP nós estamos com preço muito baixo, né? A relação de troca dele está mais factível. O TSP a mesma coisa. NP, o ponto de fósforo dele está um pouquinho mais alto, mas assim, está melhor que o do MAP. E o MAP realmente, agora com essa queda, ele entra num patamar e entra junto, vamos dizer, dentro desse bolo, tá? O ponto de fósforo dele tá dentro tá muito próximo dos outros 3 produtos, né? Então ele começa a ficar mais aceitável. A relação de troca em si tá melhorando também, mas continua, quando a gente olha na histórico, né, dos últimos 5 anos, ela continua ruim, a relação de troca. Então, vamos resumir tudo isso, né, porque é muita informação e às vezes acho que é mais interessante chegar nesse resumo, né, onde eu quero chegar com isso. Tá? Hoje, nós saímos de MAP, por exemplo, 760, estamos em torno de 680, né? É um preço bem mais baixo, né, $80 de queda. A relação de troca está desejável? Não, mas tem que ficar avaliando realmente se vai ter oportunidades. No começo do ano que vem, e isso a gente pode até puxar os nitrogenados juntos e até o boco do potássio, nós vamos ter realmente a demanda dos Estados Unidos, né? Essa demanda normalmente pressiona os preços. É onde a gente tem uma inversão, inclusive, de preços, onde os Estados Unidos passa a ser
ter preços de fertilizantes mais caros que os preços do Brasil. Normalmente o Brasil é um pouquinho mais caro, tá, que os Estados Unidos. Mas isso passa a ocorrer. E, obviamente, tem suas exceções. O fosfatado mesmo dos Estados Unidos está bem mais caro que o fosfatado no Brasil, tá? Existem, quando a gente olha o MAP e o DAP comparando, MAP CFR Brasil e DAP FOB NOLA, tá? Então tem essas diferenças de preço, né? E isso acontece. Mas no começo do ano que vem, nós vamos ter, no final do primeiro TRI, devemos ver os Estados Unidos começando a fazer um movimento mais forte de compra, tá? Entre o final do primeiro trimestre, o segundo, já o começo do segundo trimestre, nós devemos ver algum movimento. Nós também temos a China, a Índia, desculpa, a Índia que tem 2 safras, igual ao Brasil, a delas é Kharif e depois a safra Rabi, tá? A safra Kharif normalmente começa a ser plantada entre junho e julho, tá? Um pouco antes que no Brasil. Então a demanda deles também tem que ser um pouquinho antes, tá? Aí por isso que a gente tem essa demanda. Então, Índia também pressionando, os Estados Unidos pressionando, o Brasil um pouco fora, talvez comece a pressionar o fósforo um pouco mais para frente, né? Então, acredito que final do ano e começo de ano, nós vamos ter uma janela mais interessante aí para surgir para negociações, né? Só que aí a gente tem o tempo dentro disso, né? O tempo e a taxa de juros embutida. Isso a gente não pode esquecer. E aí cada produtor, isso também tem que deixar claro, tem a sua realidade. Então, se ele olhar o preço do fósforo, se cair, por exemplo, mais $30 e chegar próximo aí de uns 650, 640, e para ele a relação de troca já fizer sentido, às vezes é interessante ele já fechar agora e sair do risco, vamos dizer assim. Ele fecha agora, recebe mais para frente, garante o produto dentro de casa lá para frente também, sai do risco logístico, risco Brasil, né? Então, só que cada realidade é uma realidade. Então, o produtor ele tem que olhar, fazer a conta dele, falar, não, eu vou fechar agora, pagar agora, ou não, vou pagar mais para frente, fico exposto no mercado, mas espero para ver relação de troca, deixo o dinheiro em casa, rentabilizo isso mesmo, porque crédito também está caro novamente, tem que falar isso. Então, cada realidade é uma realidade. Quem que eu acho que é interessante os produtores estarem olhando? Potássio. Potássio acho que é bacana, tá num patamar de preço. Ele vem estável já faz 3 meses, em torno de 350, $360 tonelada CFR Brasil. Então faz sentido, não vejo ele. Eu brinco, né? Que o potássio é o menino bonzinho dentro do complexo NPK, né? Que ele volta à nova normalidade que ele sempre teve, né? De movimentos bem mais sutis, diferentes do própria ureia e até hoje vendo o fósforo que tem um patamar muito alto de preço, né? O potássio ele tende a ficar mais baixo, né? Dentro do complexo NPK, ele é o produto mais barato, né? Quando a gente olha a ureia, MAP e KCl, tá? Então, o potássio, às vezes, é uma alternativa para uma antecipação de compra. Mas, de novo, cada produtor tem a sua realidade. Até porque, né, Renata, a gente está falando aqui um pouco de forma geral, de relação de troca, de preço, mas a gente tem questões internas do Brasil que também influenciam o preço, comercialização pelo país. Então, quando avalia a relação de troca, pode até ter alguma mudança em relação ao preço de comercialização de soja e milho, a depender da evolução da safra, questão de infraestrutura, logística, enfim, outros desafios, até a questão de demanda mesmo, né, por esses grãos diante da dinâmica que tem mudado no Brasil, por questão de biocombustíveis. Então, realmente, cada região tem a sua situação e cada produtor seu negócio que vai poder olhar exatamente qual é o melhor momento. Renato, Perfeito. você tentou resumir, né? E eu acho que um dos pontos mais importantes dessa nossa conversa aqui que eu vejo é como é importante a gente avaliar cada um dos mercados ou dos fertilizantes, eu digo. Eu mesma comecei aqui esse episódio falando sobre entregas e importação maiores em 2025 do que 2024, também preços superiores. Mas nem sempre a gente olha só o volume total de importação de fertilizantes, né? Porque o que a gente vê é da impressão. Mesmo estando mais caro, o produtor está comprando mais. Mas a gente tem questões estratégicas aí de troca dos fertilizantes e aí redução de um, incremento de outro, que o produtor demanda de um volume maior. Então é importante mesmo a gente fazer essa análise aprofundada e ter, inclusive acompanhar consultorias como vocês que dão sinais, né, informações sobre os mercados específicos, porque é isso que vai ajudar o produtor a tomar a sua decisão. Ele não vai olhar
o mercado geral de fertilizantes, nem falar de uma fonte e fazer a sua compra ou a sua troca. Então, isso acredito que seja um dos pontos importantes que fica aí também de convite, né, para o produtor cada vez mais ir a fundo e ter interesse em se aprofundar e acompanhar esses mercados específicos e identificar também oportunidades como essas que estão surgindo de utilizar outros fertilizantes em momentos oportunos, né? É isso mesmo, você falou perfeita, Natália. A substituição de produtos fez de produtos menos com concentrações mais baixas em comparação a produtos com concentrações mais altas, fez com que tanto a importação como as entregas, né, para o produtor ficassem em volume mais alto, né. Então realmente o produtor tem que ficar de olho para aproveitar as oportunidades, né, às vezes, essa substituição faz sentido para ele, né, mesmo com, ele porque, por exemplo, quando a gente fala de nitrogenados, né, ureia e sulfato de amônio, né, "Ah, mas não é tão simples fazer essa substituição". Não, porque para você aplicar mais ou menos a mesma quantidade de ureia, ou melhor dizendo, o mesmo ponto de nitrogênio que você aplica quando você joga ureia, você tem que jogar 2 vezes a mais de sulfato, né. "Ah, mas você tem o benefício do enxofre", concordo, mas você tem custo de operação, né, então você tem que realmente balancear esses, ônus e bônus da alteração. E aí ver cada produtor se faz sentido ou não, e aproveitar realmente os melhores momentos, né. Sim. Bom, Renato, obrigada pela sua participação aqui no Suagro. Obrigada mesmo pela quantidade de conteúdo que você trouxe. Com certeza vai contribuir aí por esses produtores do Brasil para ficarem de olho e auxiliar na estratégia das próximas safras. Obrigada. Combinado, eu que agradeço pela oportunidade e pelo privilégio de estar aqui com vocês. Espero poder ter ajudado bastante gente e eu fico à disposição também, caso alguém tenha dúvida, podem me chamar. Com certeza contribuiu, até para mim, né, sempre uma aula, vocês mergulham a fundo aí, acompanham, fazem análises, muito específicas, somos parceiros aí, CNA e Stonex, admiramos muito o trabalho de vocês, contribuiu bastante, obrigada mais uma vez pela participação, pela aula. E você que ficou com a gente até aqui, muito obrigada pela audiência. Esse foi mais um episódio de Ouço Agro, Gestão e Mercado. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!